Mais uma vez, assim como o próprio sistema político iraniano é complexo, o papel da mulher dentro dele também não é muito assim evidente, muito claro. É, Vejam, por um lado, mulheres, existe mais mulher no parlamento iraniano do que no parlamento brasileiro. Existem mais mulheres nas universidades iranianas do que homens. As mulheres são muito presentes nos espaços, nos locais de trabalho, na cultura, né, no cinema, o cinema que é tão importante no Irã, elas estão muito, muito presentes em todos os âmbitos da sociedade. Mas esse sistema de contra-cheques, controles, instituições islâmicas que controlam tudo, também limitam tremendamente o espaço da mulher. Basta a gente também pensar no que significa no seu cotidiano a obrigação do hijab. O hijab, segundo o Islã, não é uma obrigação, é uma recomendação. Seja Islã sunita, xiita, e não há diferença nisso, né? A recomendação do hijab foi supostamente por uma revelação feita a Muhammad, uma revelação divina a Muhammad, que em certo momento instituiu essa ideia. Eu poderia comentar como que isso está numa passagem do Corão, mas não vem ao caso aqui, mas só para dizer que é uma recomendação. E essa república, na medida em que ela é sim autoritária, né, e ela é sim muito rígida, e ela não é plenamente democrática, e eu inclusive a classifico como fundamentalista, ela restringe sim o papel da mulher para muito além do que as mulheres iranianas gostariam, e isso leva à saída de não só intelectuais homens, mas intelectuais mulheres, profissionais mulheres, que não conseguem ficar dentro de um sistema rígido, controlador, como é o sistema iraniano. Inclusive, bom, se a gente pegar aqueles conselhos formados por juristas, não tem mulher, né? Não há mulher, porque dentro, por exemplo, da Universidade de Qom, né, que é o centro maior da formação dos especialistas, dos juristas islâmicos xiitas no Irã, o espaço da mulher é muito reduzido. Então, por mais que formalmente ela possa fazer parte de assembleias de especialistas, ela não faz parte, ela acaba não sendo eleita, ela não está presente. Então, ela não está presente dentro daquela parte do sistema político que é mais controlado pela tradição e pelo Islã, pelo Ayatollah, né, pelo líder supremo. E mais do que isso, o sistema político usa muito a repressão à mulher, da mesma forma como outros sistemas também fazem, mas eu posso dar o exemplo iraniano de maneira muito precisa. Por exemplo, a lei da República Não Democrática do Irã, a gente pode dizer, eu não quero influenciar vocês, mas acho que está muito claro pela minha explicação, a lei da República Islâmica do Irã, ela diz, então, que a mulher tem que usar o hijab, que não pode pintar a unha, nem da mão, nem do pé, a maquiagem não é bem vista, fumar, não existe uma lei, mas não é bem visto, não é aceito. Bom, beber sim, né, a bebida é vedada, mesmo a bebida não sendo proibida no Islã, mais uma vez é uma questão polêmica dentro do Islã, a questão da bebida, ela não é recomendada, mas principalmente o Corão fala que o Islã não deve ser, ou que a bebida não deve se conjugar com a reza, qualquer entorpecente não deve se conjugar com o momento de reza, né? Enfim, mas o que acontece quando, por exemplo, existe um problema político, uma crise política, uma instabilidade política, algum problema que surge dentro do país? Imediatamente a polícia de costumes, existe uma polícia de costumes, vai às ruas e começa a parar as mulheres, e começa a prender as mulheres, né? Porque é uma forma de desviar do problema central, do problema real que a sociedade, né, com a qual ela está insatisfeita, é uma forma de usar as mulheres como bode expiatório, como, né, de conduzir. Então, a mulher, ela faz parte de um jogo político, inclusive, a instrumentalização, a utilização do seu corpo, a forma como se controla e se usa isso é político dentro do Irã. Mais uma vez, por exemplo, existem alguns casos, não são frequentes, mas acontecem, de mortes por apedrejamento, geralmente de mulher.
geralmente são mulheres, não são homens. Mais uma vez, são momentos em que essas punições exemplares, né, para assim, dar o exemplo, acontecem geralmente em localidades remotas, rurais, mas nitidamente para dar um exemplo, né, para dizer, olha, aqui o poder é islâmico, é tradicional, etc, etc, e geralmente no momento de crise isso acontece, no momento em que, né, as bombas de gasolina estão com os preços disparando, aí vem um caso desses e um apedrejamento. Então, a mulher, ela é usada de maneira muito política, a punição a ela, as restrições dela, o controle sobre o seu corpo, o controle sobre a sua, né, liberdade, e ainda a gente vê pôster, né, dentro do Irã, faixas que as pessoas às vezes colam em banheiro de universidade e tal, o hijab é para sua proteção, né, ainda com essa propaganda de que tudo isso para proteger a mulher. Certamente a mulher iraniana, ela dentro de, não só do Oriente Médio, mas do mundo, ela está entre as mais estudadas, mais viajadas, mais interessadas nessa formação intelectual, científica, e mais controladas, e né, que mais se tenta controlar, tenta segurar como instrumento político mesmo do regime.